A paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, a todos que abriram esse vídeo agora. Eu peço para você, em nome de Jesus Cristo, uns minutinhos da tua atenção para nós meditar numa palavra, porque nós já estaremos entrando em oração aqui, porque já passou da meia-noite. Nesse 30º dia de campanha, de consagração e clamor aqui na madrugada no monte. Estaremos apresentando a todos que estão vendo esses vídeos, estaremos apresentando em oração diante do Senhor. E eu só vou deixar esse versículo para meditação e já vamos começar a orar aqui então. A palavra se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, ó. Porque o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que eles ressuscitar, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar com o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, você que é cristão, você que não é cristão, professa outra fé, outro credo. Você que é ateu, você que é satanista, você que é umbandista, macumbeiro. Você que é ateu, que não crê na palavra de Deus, na existência de Deus. Você que é simpatizante do evangelho, do cristianismo, mas não aceitou Jesus ainda e não crê, mas respeita e simpatiza. Livre pensador, você que é livre pensador, não interessa se você crê ou não crê, mas se você quiser ouvir esta palavra aqui, ouça, porque eu creio no poder desta palavra, eu creio que é real, porque esta palavra transformou a minha vida. Porque eu não tinha esperança nenhuma quando eu estava no mundo, quando eu estava no pecado, quando eu estava em todo tipo de vícios e pecado, toda impureza, imundícia e imoralidade, eu não tinha esperança nenhuma da eternidade. Mas, porém, quando tomei uma decisão de mudar de vida porque não aguentava mais, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo e através desta palavra poderosa, trabalhou em minha vida e me libertou, me transformou. E hoje eu estou testemunhando, sendo uma testemunha de Jesus Cristo. Não somente na palavra, mas na vida transformada que o Senhor transformou. E quero falar para você, tenho a esperança viva que o Senhor virá para arrebatar. Aqueles que estiverem vivos terão o corpo transformado. E aqueles que já partiram para a eternidade, os seus ossos que estão nos túmulos, ou a sua cinza que foi cremado, ou aonde quer que estejam os seus ossos, haverá uma transformação tremenda e poderosa, aonde eles ressurgirão da sepultura. Eles estão no paraíso, mas eles ressurgirão da sepultura porque haverá uma transformação do corpo de glória. O Senhor Jesus falou aqui, ó, o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Daí você que não conhece a palavra, ou até mesmo você da igreja, preste atenção no que significa aqueles que morreram em Cristo. Morrer em Cristo significa, Romanos capítulo 8, versículo 1, aonde diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que estão em Jesus Cristo,
Aqueles que não andam mais segundo a carne, os seus desejos carnais, a sua própria vontade, mas eles andam no Espírito, pelo Espírito Santo, na vontade de Deus. Foram pessoas que abandonaram o mundo, abandonaram a vaidade, abandonaram os vícios, abandonaram todo tipo de pecado, creram no Evangelho e receberam o Espírito Santo e tiveram a vida transformada e passaram a ser obedientes a esta palavra santa e poderosa. Esses morreram em Cristo. Por quê? Porque levaram uma vida de santidade enquanto estavam vivos aqui na terra. Eles eram homens e mulheres de oração. Eles eram cristão verdadeiro, fiel. Eram crentes que não viviam em fofoca, não viviam nas invejas, nas imundícies da carnalidade. Eram crentes que se humilhavam na presença de Deus diariamente para receber mais graça, para ser mais santificado, para receber mais do Espírito Santo. Eram crentes que não olhavam mais para este mundo e este mundo não seduzia mais eles. Eram crentes que morreram para o seu ego. Eram crentes que buscavam a glória de Deus. Eram crentes que testemunhavam não somente em palavras que eram cristãos, mas eram crentes que testemunhavam com a sua vida, liberta de todo tipo de vício. Eram crentes que não viviam na malícia, na imoralidade, na prostituição, no adultério. Eram crentes que não viviam mentindo. Eram crentes que não viviam enganando. Eram crentes, homens e mulheres de Deus, que não andavam na vaidade deste mundo. Os que morreram em Cristo eram santos. Os que morreram em Cristo eram um templo do Espírito Santo. Viviam para a glória de Deus. Os que morreram em Cristo tinham vida de oração. Os que morreram em Cristo eram pessoas que jejuavam e consagravam ao Senhor. Eram pessoas que buscavam o conhecimento da palavra de Deus, que se alimentavam da palavra de Deus, que tinham prazer na palavra de Deus, que amavam a lei do Senhor. Os que morreram em Cristo eram pessoas que se entregaram completamente ao Senhor, sendo fiel até a morte. Eram pessoas que perseveraram na luta, na batalha, na perseguição, na guerra. Os que morreram em Cristo eram aqueles que foram provados em tudo, mas eles permaneceram dando glória a Deus, se alegrando e regozijando no Senhor, e em tudo davam graças a Deus. Os que morreram em Cristo eram as pessoas que, quando eram perseguidos, caluniados, eles não iam para o revide, eles dobravam o joelho e entregavam ao Senhor Jesus aquela causa e deixavam na mão do Senhor e continuava com o seu coração em paz, porque a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus na vida deles, dava para eles essa tranquilidade. Porque o próprio Jesus diz que se perseguiram o Mestre, vão perseguir os seus discípulos também. Muitos foram perseguidos e sofreram perseguição na igreja, na própria igreja, com pessoas que eram joios, pessoas que eram falsos cristãos, que estavam ali perseguindo os fiéis, que estavam zelando da santidade e da doutrina da palavra. Os joios, os que foram plantados pelo inimigo. Muitos sofreram ali a perseguição na igreja, mas não negaram a santidade e a doutrina do Senhor. Muitos estavam ali na igreja, se humilhando na presença de Deus. Muitos não tinham nem oportunidade para pregar doutrina, e quando pregava a doutrina, o pastor tirava. Por exemplo, muitos que foram até expulsos de ministérios por causa de pregar a verdade, por causa de pregar a doutrina, e a liderança falar para eles, não pode pregar isso, porque o povo não suporta, o povo não aguenta, está batendo na noiva.
saíram, foram até mesmo para outros ministérios, abriram ministérios, que nem nós vemos, vou contar essa experiência agora. Que nem nós vemos aí, ó, a igreja do arco-íris, eu não vou falar o nome, que vocês já sabem, mas a igreja que tem um arco-íris, uma igreja que o seu líder, Deus recolheu ele, o líder deste ministério. E o líder desse ministério pregava a doutrina, pregava a santidade. Um homem temente a Deus, zelava da santidade de Deus. E o que acontece? Depois que Deus recolheu ele, a liderança que ficou fraca começou a aceitar todo tipo de pecado e mundanismo. E os homens de Deus que pregavam doutrina, que estavam pregando a santidade, muitos foram expulsos. Muitos foram disciplinados e não suportaram a disciplina e saíram. Pediram direção para Deus, abriram ministérios e hoje estão zelando da doutrina com o coração sincero diante de Deus, e Deus tem prosperado o ministério deles. Esses ainda estão vivos. Vou dar 2 nomes aqui, Johnny Mange e o pastor Alex. Estão na doutrina, na santidade, Deus está honrando o ministério deles. Enquanto outro ministério onde Deus recolheu o líder que era zeloso da santidade, abrir as portas para Satanás e os demônios, espírito enganador, e o mundanismo está tomando conta. Não tem mais o poder e a glória de Deus está se retirando ali. Está como aquele que deixou os filhos bagunçar a casa de Deus. Vocês sabem quem que é, né? Aquele que morreu. Quebrou o pescoço, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Porque deixou os filhos bagunçar a casa de Deus. A obra de Deus é santa. Muitos que foram perseguidos nesse ministério e acabaram partindo, e em outros ministérios acabaram partindo, morreram em Cristo, morreram na doutrina da santificação do espírito, alma e do corpo. Esses morreram em Cristo. Dando exemplo de alguns que morreram em Cristo, aqueles que foram provados na enfermidade, homens e mulheres fiéis, que morreram na enfermidade, mas mesmo na enfermidade ali, eles deram glória a Deus, glorificaram a Deus, eles confirmaram a fé deles em Cristo Jesus até na morte, na ânsia da morte por enfermidade. Pessoas que passaram todo tipo de luta e dificuldade na face da terra, mas não mancharam as suas vestes e não eram crentes murmuradores. Pelo contrário, como o apóstolo Paulo falou ali em Romanos, estou certo de que todas as tribulações do tempo presente não são de comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Homens, mulheres, fiéis, que não mancharam as suas vestes com esse mundanismo, com essa vaidade que está dentro da igreja. Homens e mulheres que eram santos, com sinceridade de coração, não somente em vestes, mas de coração verdadeiro diante de Deus. Pessoas com coração puro, pessoas tementes a Deus, pessoas que amavam a palavra de Deus, pessoas que glorificaram a Deus. Esses são os que morreram em Cristo e ressuscitarão primeiro. Esses já estão no paraíso, já estão na glória, porque morreram fiel, morreram em santidade, não estavam brincando com o pecado, não estavam com o pé na igreja e outro pé no mundo, não compactuavam com o mundanismo, não compactuavam com a vaidade, não compactuavam com este pecado que muitas lideranças e pregadores estão aceitando hoje em dia. Estão supervalorizando os dons e estão perdendo a santidade, estão perdendo a essência do Evangelho. O Evangelho veio para tornar o ser humano santo, puro, santificá-lo. E cadê a santidade? Cadê a santidade da igreja? Mas voltando à palavra,
Esses que morreram fiéis, sinceros, na presença de Deus, estão na glória. Mas, no dia do arrebatamento, quando o Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com alarido, com a trombeta de Deus, eles ressuscitarão com corpo de glória. Pensa comigo assim, como será? Eles estão no paraíso, na alma e no espírito. O Espírito de Deus está na alma deles, eles estão no paraíso, em espírito. No momento que aconteceu o arrebatamento, vai acontecer no mistério de Deus tão rápido, que eles virão como se do paraíso ao local onde estão os ossos deles, onde foram enterrados, e dali ressurgirão com o corpo de glória a se encontrar com o Senhor nos ares. E se nós estivermos aqui no mundo ainda, se nós não tivermos partido para a eternidade, se nós tivermos partido para a eternidade, nós passaremos por essa experiência dessa transformação. Veremos no paraíso ao encontrar com os ossos da sepultura e num mistério tão glorioso como se nós ressuscitasse e se encontraria com o Senhor. Mas se nós estiver vivo, olha que interessante, que coisa tremenda. O arrebatamento pode acontecer agora. E se Jesus vier arrebatar agora, como está seu coração? Você está com o coração puro, com a mente pura, com os teus olhos puros, com os teus lábios puros? Como está o teu espírito, alma e corpo na presença de Deus? Você está preso ainda à lascívia, à imoralidade, à malícia, à cobiça, à orgulho, à arrogância, à prepotência, à soberba, à alta confiança humana, à jactância? Como você está? Você está tendo um relacionamento fiel, sincero e verdadeiro com Deus através do Espírito Santo? O Espírito Santo está governando a tua vida? Ou você ainda está preso ao pecado? E se aconteceu o arrebatamento agora, como está a sua vida? Porque pode acontecer agora. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E eu pergunto para você, como está a sua vida? Como está a sua vida? A meditação neste momento aqui que está falando do arrebatamento é justamente para saber como você está na presença de Deus. Como você está na presença de Deus? Como você está? A Bíblia diz que só os puros de coração verão a Deus. Então os que morreram em Cristo foram os que morreram fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Os que morreram em Cristo, eles nasceram de Deus. Eles morreram para o pecado e nasceram para Deus, para viver para a glória de Deus. Esses são os que morreram em Cristo. E nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Só que para nós ser arrebatados juntamente com eles, nós precisamos estar fiel à Sagrada Escritura, fiel à Palavra de Deus. Temos que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Devemos consagrar a nossa vida constantemente na presença de Deus. A Bíblia fala que devemos estar com a lamparina acesa, que devemos estar com a botija cheia do azeite, cheio do óleo. Como que está a tua vida? Como está a tua vida diante de Deus? Você está em comunhão com Deus, que se dobra o teu joelho e se não quer mais levantar ali da oração? Isso é comunhão com Deus. Isso é entrar na presença de Deus no Espírito. Você começa a ler a palavra, meditar, você tem prazer e você não quer parar mais? Isso é ser espiritual. Isso é ter comunhão com Deus. Você deseja toda manhã, quando você levanta, dobrar o teu joelho e pedir uma santa consagração a Deus, um santo jejum? Isso
é ser espiritual. Isso é estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso é andar em espírito. Isso é viver em espírito. Você vive para a glória de Deus, para santificar a tua vida na presença de Deus. Você tem prazer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas do céu. O seu coração não está nesse mundo. O seu coração não está nessa vida. Está na eternidade, na vida eterna. O teu coração está em Deus. A palavra do Senhor fala para nós que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquele que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, o último adversário do cristão será vencido, que é a morte. A morte. A morte. Tem 3 coisas que precisa o cristão ter na vida. Primeira coisa, sangue. Primeira coisa, sangue. Os estágios do salvo, do Filho de Deus. Sangue, fogo e glória. Sangue de Jesus para a remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Fogo, o Espírito Santo de Deus. Por isso que está escrito lá, em 1 Tessalonicenses 5, lá, fala, não extingais o Espírito. A chama do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de fogo. Ele desce como fogo. Ele habita como fogo. Fogo do Espírito Santo. A vida sobrenatural. Glória. A glória de Deus na vida do crente. A salvação estabelecida. Por que a salvação estabelecida? Porque está chegando o dia tremendo e poderoso onde Deus vai glorificar os seus filhos. Os seus filhos serão glorificados. Você está glorificando a Deus na face da terra ou não? Como Jesus glorificou o Pai e o Pai glorificou Jesus, assim também é o procedimento do servo de Deus na face da terra. Só quem glorificar o Pai aqui na terra por uma vida santa, de amor e obediência a Ele, será glorificado. Qual que é a glorificação de Deus na vida do crente? A glorificação de Deus na vida do crente é este corpo mortal ser transformado em um corpo de glória. E para terminar esta palavra, encorajar você a se santificar, a se consagrar, estar preparado para o arrebatamento. Quando você pode pensar e dizer, o arrebatamento vai demorar, tem muita coisa para acontecer. Só que você esquece que a vida humana é como se fosse um sopro. Ou como se fosse uma vela. Ninguém sabe quando que ele partirá para a eternidade. Você pode deitar na cama e não acordar. E se você estiver em pecado? Tem uma frase que diz assim, aquele que dorme em paz com o seu pecado, dorme a caminho do inferno. Ou melhor, para deixar mais claro, pode acordar no inferno. Ninguém sabe do dia de amanhã. Ninguém sabe, só Deus sabe do dia de amanhã. Então por isso que a salvação é agora, tem que estar preparado agora. Tem que estar preparado para a eternidade. E para terminar, encorajar você a aceitar Jesus, você que está desviado,
Você não sabe a hora que você vai partir para a eternidade. Não sei como que consegue viver no mundo sabendo que se acontecer qualquer coisa, você irá para o inferno. E você, crente carnal, crente mundano, que não tem vida de oração, de jejum, que serve a Deus na carne, na religiosidade, na formalidade religiosa, cumprindo tabela na igreja, espiritualmente está andando está seduzido pela carne, ou está morto espiritual, só naquela formalidade. Eu quero encorajar você, se voltar para o Senhor, se humilhar e buscar ser santo no espírito, na alma e no corpo, se encher do Espírito Santo, estar preparado para o arrebatamento. Quando eu falo do arrebatamento, teu coração te alegra, te dá confiança, te dá prazer e alegria, ou você fica pensativo, ou você fica com medo? E se você estiver no pecado e você dizer, eu creio que eu vou porque Jesus me salvou pela graça, pela morte dele, não é pela minha prática, mas se estiver no pecado, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque justamente a morte de Jesus e a graça de Jesus te livra da prática do pecado. Então se está na prática do pecado, a morte de Jesus e a graça de Jesus não te salvou. Você está enganado com esta tua convicção de salvação. Entendeu? Desperta. Desperta, se conserta, se converta verdadeiramente, porque na eternidade você pode passar por convertido, por estar fiel, ou estar bem com Deus, na vista do pastor, na vista dos irmãos, na vista da igreja, na vista do ímpio. Mas diante de Deus na eternidade, ali não tem nada escondido. E a Bíblia diz, ali em Hebreus diz ali para nós, que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. E é para o crente deixar todo o embaraço do pecado e se santificar. Resistir até o sangue contra o pecado para vencer o pecado, para não praticar o pecado. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Qual que é? Qual que é essa nuvem de testemunha? Essa nuvem de testemunha, sabe o que é? Essa nuvem de testemunha são anjos e demônios. O céu e o inferno são as testemunhas que estão 24 horas sobre você. E diante da eternidade, nada escapa. Então, se esperta, se converta. Você que está há 5, 10, 15 anos na igreja e não se converteu ainda. Vive desviando, vive saindo da presença de Deus, sai e volta, que está brincando com as coisas de Deus. Você que está velho na igreja e não entende nada da palavra de Deus, não gosta da palavra de Deus, não se dedica para a palavra de Deus, isso prova que você é carnal ainda. Você que está velho na igreja, mas você não ora, não jejuma, não consagra, não tem prazer na santidade, mostra que você é carnal, que você não se converteu ainda. Você que está preso ainda a este mundo terreno, carnal, mostra que você ainda é daqui da terra. Você não é ainda espiritual, nascido do alto, cidadão do céu. Então desperta para a realidade da palavra de Deus, porque está aqui, ó. E o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E agora para terminar eu vou deixar aqui um versículo da palavra que era 5 minutos e já estamos em 30 minutos. Mas Deus é maravilhoso. Aqui que se encontra aqui em 1 João. 1 João capítulo 3. Olha que coisa maravilhosa. Olha que palavra tremenda aqui, ó. Sempre quando eu medito, sempre quando eu estou lendo essa palavra aqui, meu coração se alegra, eu fico muito feliz. Isso é maravilhoso, olha aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto do Senhor chamar nós de filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus.
Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. O mundo não conheceu e não conhece Jesus, e não vai conhecer nós também. O espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Quem é luz não é compreendido e não é conhecido pelas trevas. E agora você vive junto com os do mundo? Vive junto com os do mundo, tem comunhão com os do mundo, é igual aos do mundo. Você é luz? Será que você é luz? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como Ele é puro. Puro. Sabe o que significa? O Pai nos chama de filho. Porque em Cristo Jesus nós fomos adotados. Através da morte de Jesus nós fomos justificados diante de Deus e recebemos o Espírito Santo. E somos filhos, nascemos de novo, somos novas criaturas. Somos templo de Deus. E daí diz que nós seremos igual a Ele, igual a Jesus. Receberemos o corpo de glória no arrebatamento, no dia do arrebatamento. Teremos um corpo de glória, um corpo espiritual igual ao dele. Seremos espirituais por completo. E daí diz, aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então sabe o que significa? Aquele que tem a esperança da salvação pelo Espírito Santo, ele vive em constante santificação na presença de Deus. Por isso que em Apocalipse diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é imundo, seja imundo ainda mais. Sujo, suje-se mais ainda. Uma coisa que eu sempre falo, quando o Espírito de Deus está trabalhando, está agindo, está habitando e governando o cristão, que o cristão é salvo, ele leva a pessoa à santificação em níveis maiores de santificação e de consagração. É o que está escrito, aquele que tem essa esperança, ele santifica, ele se purifica mais ainda. Então você tem essa esperança? Você tem essa esperança de receber uma transformação no seu corpo para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus? Se você diz que tem essa esperança de ser arrebatado, de ir morar no céu, a prova real que o Espírito de Deus habita em tua vida para a salvação é justamente isso. Você purifica-se a si mesmo. Você busca se santificar cada vez mais. Quem é santo, santifique mais ainda. Quem é justo, faça mais justiça ainda. Agora quem é sujo, se suje mais ainda. Quem é imundo, se entregue mais à imundícia. E é o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Nesses últimos dias, muitos crentes estão se entregando aí à imundícia, ao pecado, à vaidade, à carnalidade. E nós estamos vendo o remanescente, o salvo, o verdadeiro, que ele não se conforma com este mundo. E ele busca combater esse mundo e se santificar cada vez mais. Essa é a diferença do salvo, do espiritual, para o carnal, que não é salvo. Ali em Hebreus, capítulo 12, diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para não se conformar com este mundo. Não se conforma com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação da sua mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a nossa santificação, é a nossa purificação, é a nossa salvação. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida, a santificação, a salvação. Mas para isso, não pode se conformar com o mundo, não pode ser mundano, não pode ser carnal.
Tem que buscar se santificar constantemente, buscar mais e mais. A igreja antigamente era uma igreja santa, separada. Hoje estão envolvidos na política, estão envolvidos no meio de até novelas evangélicas estão fazendo. Estão envolvidos até com times de futebol. Pastores que aceitam jogadores de futebol sem deixar essa prática carnal. Antigamente a igreja não compactuava com o mundo, não compactuava. Tem o remanescente? Ainda tem, mas são poucos. E uma coisa eu vou dizer para você, quem é santo se santifica mais. Quem é santo ora mais, quer orar cada vez mais. Porque ele sabe que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito está se esfriando. E com o aumento da iniquidade, o Espírito Santo leva ele a orar mais, a buscar mais a comunhão, a plenitude, a santificação, a unção de Deus para resistir Satanás e os demônios. Quem é espiritual, ele busca orar mais, jejuar mais, consagrar mais, santificar mais, buscar um conhecimento mais profundo da palavra, porque os dias são maus na face da terra, tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. E o espiritual, ele vive um combate espiritual. Ele não vive uma vidinha comum. O espiritual não é comum. Sabe por que ele não é comum? Porque ele não é deste mundo. Esse mundo é um mundo de trevas, de pecado, e ele é luz. Ele anda na contramão do mundo. Na contramão dos valores desse mundo, da visão desse mundo, dos princípios desse mundo. E você está se santificando? Ou você acha que você está bom do jeito que você está? Você não tem visão do arrebatamento. Você não tem visão do arrebatamento? Se você não tiver essa consciência que a qualquer momento o mesmo Senhor, Jesus Cristo, descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Hebreus 12:14, segui em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo, perseverar na santidade, na santificação, na consagração ao Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que nos chamou de filho. Ora, o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele. Mas sabemos que assim como Ele é, nós seremos igual a Ele. Não somos ainda porque Ele não se manifestou, Ele ainda não veio arrebatar. Mas quando Ele vier, nós seremos igual a Ele, semelhante a Ele, porque receberemos o corpo de glória. E daí tem uma palavra que eu vou ter que deixar aqui, porque entra em contraste com tudo que nós estamos falando. O apóstolo falou. E é o que está acontecendo, porque tudo que aconteceu lá, que ficou escrito lá, a palavra de Deus, que nem tem aquele dizer, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O apóstolo falou assim. Uma vez vos disse e outra vez vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, da onde o Senhor virá e arrebatará, e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Daí ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Você está glorificando a Deus no teu espírito e no teu corpo? Ou você é esse inimigo da cruz de Cristo? Que o teu Deus é o teu ventre, o teu coração carnal.
egoísta, corrupto, cobiçoso, de torpe ganância, hein? Desse mundo. Ou o teu Deus é Jesus Cristo, é o Senhor dos Exércitos, é o Espírito Santo, e a tua cidade está no céu. Você é forasteiro e peregrino aqui. Você não é deste mundo. Você anda na contramão deste mundo. Você não pega os costumes, as práticas, as tradições desse mundo. Teu costume é do céu. Tua prática é do céu, do reino de Deus. Reflita aqui, que tipo de pessoa você é. Se você é santo, santifique-se mais ainda. Agora, se você é carnal, é mundano, você vai seguir aquela trilha da palavra de Deus. Vai ser mais mundano, mais carnal, vai se entregar mais à imundícia. Mas essa palavra aqui pode te despertar para você se tornar buscar a santificação e se santificar. E não ser daquele imundo que vai se entregar à imundícia. Não existe meio termo na presença de Deus, ou é luz ou é treva, ou se entrega 100% completamente para Ele, espírito, alma e corpo, ou não serve. Ele não aceita prostituta e adúltero. Ele aceita pessoas que se entregam completamente para ter um relacionamento com Ele. Uma pessoa que não se prostitui com este mundo, que não compactua com esse mundo, que não se conforma com esse mundo. Uma pessoa que se entrega à santidade da sua palavra. Então mesmo o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. Você está preparado para o arrebatamento ou não? Você está preparado para o arrebatamento ou não? Se você não estiver preparado, é tempo de se preparar. Ainda há esperança para você que ouviu esta palavra. E agora nós vamos estar aqui, 30º dia de campanha aqui, nesta madrugada gloriosa. Tá uma benção aqui, ó. Tá tremendo aqui a glória de Deus. Tá tremendo aqui a consagração. O Senhor Jesus, ele passava a noite orando no monte, consagrando, buscando. Tinha necessidade, ele era o próprio Deus, ele tinha ligação direta com Deus, mas ele tinha prazer com o Pai. A comunhão com o Pai é isso, é um relacionamento. E quando você tem comunhão com o Pai, quando você entra na presença dele, você tem prazer, você não quer sair mais. É maravilhoso. O amor de Deus. Quando você de fato é salvo, é espiritual, que você ama a Deus, quando você entra na presença de Deus, você começa a sentir o amor de Deus. Naquela comunhão gloriosa, naquela graça maravilhosa, naquela unção gloriosa, naquela presença maravilhosa, onde o céu se abre e você não quer sair mais. Isso é comunhão com Deus. Isso é ter comunhão com Deus. Não é aquela oração que você ora e sai da oração e volta para a tua vidinha normal. Não é aquela oração aquele jejum que você jejuma e nem depois que se alimentou, mesma coisa que nem jejuou. Não é aquela meditação da palavra que você depois de 1 hora esqueceu o que você leu, o que você meditou. Isso é tudo carne. Tem que matar tudo isso para você ter prazer, para você ter aquela visão, revelação, aquela graça, aquela sabedoria constante, aquela fé constante de tudo que você faz e busca da presença de Deus. Ter prazer, o prazer em Deus do salvo é como uma fonte. Você já viu sair água de uma fonte, a água se forçar para sair da fonte? Não, ela jorra livremente, constantemente. E assim é, ô glória, e assim é, que é maravilhoso. Mas tá bom, o tempo tá maravilhoso. Assim é, irmãos, a comunhão com Deus. Como Jesus falou, rios de águas vivas fluem do seu interior. É a mesma coisa, comunhão. É comunhão. É você entrar na comunhão e a comunhão vir. O Espírito de Deus leva você até Deus e Deus vem até você. E aquela comunhão é tremenda, é gloriosa. E isso santifica, consagra cada vez mais. Tem mais prazer em Deus. Tem mais prazer nas coisas espirituais. Isso é comunhão com Deus. Busque isso. Está acabando o tempo. Era só 5 minutos. Uma meditaçãozinha, mas Deus direcionou essa palavra para nós
meditar e para você despertar para estar preparado para o arrebatamento. Nós vamos estar orando aqui, 30º dia de campanha, e você que está vendo esse vídeo, se você viu até aqui e quiser compartilhar, quiser mandar para alguém, não se envergonhe do evangelho. Às vezes você diz, eu vou mandar esse vídeo, fulano não vai gostar, vai achar ruim. Você está negando Jesus, está negando a palavra de Deus. Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, negar a minha palavra diante dos homens, diante da sociedade, diante do vizinho, diante da família, diante etc e tal, vai ser negado naquele último dia. Então compartilhe a palavra de Deus. Se você quer testemunhar de Jesus, da palavra de Deus, essa é a oportunidade de você mandar esse vídeo para outras pessoas, despertar para a salvação, para estar preparado para o arrebatamento, para aceitar Jesus e se preparar para ir morar no céu juntamente conosco. 30º dia de campanha aqui, a glória de Deus está manifesta aqui. A glória de Deus está manifesta aqui. E você vai ser beneficiado com esta glória, com esta unção, com esse poder. Deus vai trabalhar na tua vida. Vai libertar, vai santificar. Basta você abrir o coração, aceitar a palavra e se colocar, buscar. Coloque essas palavras diante de Deus. E Deus vai fazer uma obra tremenda na tua vida. Vai acabar o tempo aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E busque ao Senhor enquanto se pode achar. Beleza? Em nome de Jesus. Se santifique, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Deus abençoe a sua vida e nós estaremos aqui orando aqui. Deus abençoe teu lar, tua família. Todo mal caia por terra em nome de Jesus. Todo demônio, macumba, feitiço, bruxaria. Todo vício seja queimado, destruído. E Deus venha abençoar com libertação, com salvação.